Fala aí, galera, bom dia. Nossa aula de hoje aí, ó, mineração, em período pombalino, é um período de intensas transformações, tá, no Brasil, né? Isso aqui eu tô falando, obviamente, do século XVIII, a partir ali, de 1701, você já tem essas movimentações em busca de ouro e prata e diamantes, enfim, desses minérios que tanto eram interessantes para o Estado português nesse momento, um momento aí de recuperação do Estado português. A gente vai perceber que novas dinâmicas internacionais, como por exemplo a relação com a Inglaterra, enfim, as mudanças administrativas que Portugal vem empreendendo ao longo de todo esse período, elas dão uma nova forma de colonização para o Brasil na virada desse século XVII para o século XVIII. Senhor, só que é um detalhe que eu acabei esquecendo de falar na aula passada para vocês, que é a criação, tá, do Conselho Ultramarino. Beleza, é isso? Por que eu esqueci de falar isso, E por que eu estou voltando nesse ponto? Porque é importante você entender que o Conselho Ultramarino, uma vez criado, ele tem duas funções principais. A primeira é centralizar o poder. A coroa portuguesa enxerga que esse período de invasão holandesa para o Brasil, esse período em que a União Ibérica prevaleceu na dinâmica europeia, na dinâmica dos países ibéricos, tá? Muitas formas de poder foram se perdendo. Não houve mais um retorno daquele pacto colonial lá que se iniciou em 1530. Não tem mais aquela ideia de que Portugal é o único supremo soberano, até porque a região brasileira passou por uma transformação, governada pela Espanha e, de fato, invadida pela Holanda. Então isso trouxe choques culturais, isso trouxe choques econômicos, isso trouxe choques religiosos. A gente pode perceber que a ideia do protestantismo começa a acontecer no Nordeste quando você tem a liberdade religiosa, a construção das primeiras sinagogas com o governo de Maurício de Nassau. Então percebe que esse período de 1580 a 1640, ele foi um período bastante turbulento na história das colônias portuguesas. Tranquilo isso? Então, ou seja, quando cria-se o Conselho Ultramarino, é uma medida centralista, tá, de Portugal de tentar ter um maior controle sobre suas colônias, especialmente isso em América e África, e também o Conselho Ultramarino ele reduz muito o poder dos donatários. Tá? Isso é importante, que com o auxílio de governadores gerais, os donatários do Conselho Ultramarino eles perdem um pouco de poder. Por que, professor, que eles perdem um pouco de poder? Porque eles entendem, e é isso, a gente está entrando no Conselho Ultramarino um pouco mais para frente, do século XVIII, vão começar a surgir os iluministas. Então, ou seja, claro que isso é uma discussão mais para frente, mas a gente não pode achar que o pensamento ele nasce da noite para o dia. Portugal entendia que se os donos de terra brasileiros começassem a questionar a coroa, seria impossível evitar as guerras de independência que vão acontecer só um século depois. Então, ou seja, esse Conselho Ultramarino, esse fortalecimento que a coroa portuguesa empreende para a administração é muito importante para você entender. Tá? E do Conselho Ultramarino é que essa mineração ela vai se organizar. Por quê, senhores? Mineração, século XVIII, a primeira criação é a criação da Intendência das Minas. O que é isso, a criação da Intendência das Minas? É basicamente um órgão fiscal para organizar a exploração do ouro no Brasil. Vamos lembrar que nessa Intendência das Minas, tá, participavam as entradas, participavam as bandeiras, os bandeirantes, participavam, enfim, os proprietários de terra portugueses no Brasil, tá? O que era essa Intendência das Minas? Era um órgão subordinado ao Conselho Ultramarino. Então você percebe que há uma nova dinâmica de poder no Brasil. E essa Intendência das Minas ela é responsável, tá, pela distribuição das terras em relação ao ouro. Ela era responsável também pela questão de você ter uma administração ourífera um pouco mais organizada para que não venham todos desordeiramente para o Sudeste. E lembrando, senhores, porque não havia rede de saneamento básico para abrigar essas pessoas no Sudeste. Não havia regiões bem definidas, como, por exemplo, o Nordeste açucareiro em relação ao Sudeste. Se houvesse um crescimento muito rápido demográfico do Sudeste, seria bastante prejudicial nessa organização das terras para a exploração do ouro, como você deve saber bem. E quando que é criada essa Intendência das Minas? Em 1702. 1702, 1703, a Intendência das Minas ela foi criada. Tá tranquilo isso, senhores? E o que dizia a Intendência das Minas? A Intendência das Minas dizia que a divisão de terras iria ocorrer em datas. Tá? O que acontecia, senhores? Segundo a divisão de Boris Fausto,
tá, era dividido da seguinte forma. Quando descobria-se a terra do ouro, 2 lotes dessa terra era para quem descobriu. Beleza aí? Segundo Boris Fausto. 3 lotes dessa terra era para o rei. Óbvio, né? O rei, ele também detinha terra, para a coroa. E os demais números de terra dessa região seria dividido pelo número de escravo e pelo número de terra. Só que tinha um problema. Os próprios descobridores participavam do sorteio. Então, não pense você que houve um processo de desconcentração de terra no Brasil nesse momento, não. Porque esse sorteio com o número de escravos, baseado no número de escravos e no número de terra que possui, obviamente, era um sorteio entre os grandes proprietários de terra. Tranquilo isso? Então, essa divisão de terras em datas foi uma falsa ideia de que haveria uma divisão de terras no Brasil. Não, né? Era uma divisão de terras que até existia, mas era uma divisão de terras entre quem mandava. Tranquilo isso? Beleza? Acho que ficou claro para vocês a função da intendência das minas. Bom, além da intendência, né? Além da responsabilidade de dividir as terras, a intendência também era responsável pela fiscalização. Né, senhores? Óbvio que, enfim, né, o século XVIII, ele parece o século que, enfim, Portugal encontra o que tanto queria, o que eram os metais preciosos. Né? E aí, eles rapidamente começam a organizar novas dinâmicas territoriais, né? E lançam novos impostos, especialmente para a coroa, né? Para a colônia brasileira. Né? Eles lançam novos impostos. O primeiro imposto criado, na realidade, senhores, o primeiro imposto criado, né, não foi, como muita gente pensa, o quinto. Na realidade, teve os impostos da captação, tá, que eu não botei aqui para vocês, e o imposto da finta, né, que era baseado também na grama do ouro. Tá? Só que esses impostos eles foram logo abolidos, já com a criação da intendência das minas, porque entendeu que não era uma maneira eficaz, né, e lucrativa de se cobrar imposto. A captação e a finta, quem quiser pesquisar depois pode ficar à vontade. Tá? Então, logo após o fim desses impostos, foi criado o quinto, tá? A derrama, ela vem depois. E o que era o quinto? Um quinto, né? Um quinto da exportação de ouro do Brasil, do arroba, teria que ser destinado à coroa. Então, ou seja, 100% da sua extração, 100 dividido por 5, 20, né? 5 vezes 2, 10. Então, ou seja, 20% daquela produção de ouro teria que ser destinada à coroa. E ainda, né, que esse imposto fosse um pouco mais arrochado do que a captação e a finta, né, o quinto, infelizmente, não impedia o contrabando. Tá? Então, essas medidas mais centralistas de Portugal, né, vide o Conselho Ultramarino, vide a Intendência das Minas, elas também são medidas protetivas. Protetivas em que sentido? No sentido de não haver contrabando. Né? A tentativa de não haver contrabando, que a gente vai entender que é completamente ineficaz. Tranquilo isso? Então, gente, né, os quintos, 20% do ouro. Tá? Posteriormente, bem mais para frente, meados do século XVIII, a gente vai ter a derrama. Né? 15 quilogramas de ouro, tá, seriam também destinadas à coroa após a extração do mesmo, tá, em terras brasileiras. Então, ou seja, você vê que ao longo do tempo, tá, as coroas, a coroa portuguesa, ela vai expandindo, né, o que, senhores? Vai expandindo o seu centralismo, né? Ela vai arrochando as suas medidas coloniais, tá? Porque era realmente, no mercado internacional, o ouro era muito valioso, né? Então isso é um dos motivos claros que a coroa faz isso. Além disso, né, além da cobrança da derrama, a gente vai ter no distrito da Diamantina, não sei se alguém aí já foi em Minas Gerais e Diamantina, né, 1734 você vai ter evidência, as primeiras evidências de diamantes no Brasil, né, tanto que cria-se a intendência também dos diamantes, né, percebe que intendência das minas não é intendência do ouro, é intendência das minas, e aqui intendência dos diamantes. Por que eu estou enfatizando essa diferença no título? Porque nos diamantes a administração foi muito mais centralizada. Tranquilo? Os homens tomavam muito mais conta da extração do diamante do que do ouro, porque, óbvio, menor quantidade e também extremamente valioso. Tá? Então, ou seja, quando você tem em 1764 a criação dos diamantes, né, da intendência das diamantinas, é muito importante que você entenda que foi também, né, ao mesmo tempo que há um arroxo administrativo, um período de crescimento econômico para a colônia brasileira. Tranquilo isso, senhores? Então, ou seja, acredito
que as divisões de terra, a intendência das minas, as formas de extração... Ah, tá, eu pulei a forma de extração, tá? A intendência dos diamantes então foi criada em 1734. Senhores, e como era extraído tanto ouro quanto o diamante no Brasil, né? As primeiras formas de extração eram as lavras, tá? Lavras. E o que eram as lavras? Eram a extração de grandes jazidas de ouro, tá? Era a extração de grandes empresas mineradoras organizavam as lavras, a extração em grandes terras, tranquilo? E a fascação, né, era a extração daquele ouro ribeirinho, né? Aquele ouro que você conhece como ouro de aluvião. Beleza, é isso? É a extração do ouro de aluvião, né? Aquele ouro ribeirinho, onde você contava com quem, senhores? Quem é que fazia assim, ó, para tirar o ouro do rio? Os garimpeiros, né? Então você vai ter aqui um trabalho incessante dos garimpeiros na extração do ouro. Inclusive, era um dos ouros que tinha mais contrabando, porque era muito mais fácil de ser transportado, né? As malhas de ouro, elas são muito mais fáceis de ser transportadas do que o ouro em grandes jazidas, óbvio, né? Isso aí eu acho que eu tô falando uma coisa óbvia, né? E como que era o contrabando desse ouro, né, senhores? Muitas vezes era feito dentro da imagem dos santos da Igreja Católica. Geralmente tinha a imagem do santo e embaixo tinha um buraco. O que os contrabandistas faziam? Enchiam aquele santo de ouro, né, lacrava, óbvio, e saía exportando dentro da imagem dos santos, né? Por um determinado tempo, jamais a coroa portuguesa ia pensar que isso acontecia com eles. Mas na realidade é onde se cria aquela expressão santinho do pauco, né? Então, ou seja, é onde se cria essa expressão por conta do contrabando do ouro no Brasil. Para quem não sabia, aí uma novidade nessa aula. Bom, senhores, além da mineração, além de toda essa organização da mineração, tá? Você vai ter novos estilos artísticos no Brasil, como por exemplo é o barroco, tá? E o arcadismo, que todos esses, tá? São aí, ó, reformas da Igreja Católica, né? Pinturas no Brasil, artistas representando a colonização, artistas representando a Igreja Católica. A ideia daquelas capelas mais escuras em Minas Gerais, você pode perceber que as capelas, elas são mais curvadas e escuras, também lembram-se o estilo arquitetônico do barroco, tá? Aqui eu posso destacar figuras como Padre Antônio Vieira, né? Eu posso destacar figuras como Manuel da Costa. Eu posso destacar figuras como Aleijadinho, né? Provavelmente você já ouviu falar no Aleijadinho, grande, né, artista brasileiro desse momento, que tinha deficiência nas mãos, mas conseguia pintar, fazer pinturas horrendas. Tranquilo isso, senhores? Então, além de toda essa dinâmica da mineração, a gente vai ter o período do barroco, tá? E do arcadismo no Brasil também. Senhores, a segunda parte da aula, né? A primeira era essa administração da mineração, né? Quando a gente falar de Confidência Mineira, a gente vai voltar muito nesse assunto aqui e a gente vai entender outras questões internas. Mas é importante você entender o que se passava em Portugal, tá? Logo após o Tratado de Madrid, né, 1750, lembra que eu tratei isso na aula passada com vocês? Um cara assume como primeiro-ministro português. Ele não foi rei de Portugal, tá? Muitos pensam que Pombal foi rei de Portugal, mas não foi, foi o primeiro-ministro, tá? Português. De 1750 a 1777, Pombal, Marquês de Pombal, assume em Portugal como primeiro-ministro, tá? Lembre-se que aqui a gente já tem iluminismo, beleza? Isso? Bom, e o que Pombal dizia? Pombal dizia que Portugal estava definitivamente, né, numa crise profunda e que todas essas medidas centralistas, como por exemplo o Conselho Ultramarino, tomaram muita força no período do mandonismo de Pombal. Tá? Então Pombal era um cara centralista, tá? Pombal era um cara que, enfim, resolveu, né, entre aspas, mas enfim, tomou uma medida em relação à rivalidade entre os portugueses e os jesuítas, lembrando que os portugueses e os jesuítas começaram a rivalizar com o que, gente? Quando você tem a expedição dos bandeirantes, né, e das entradas, tentando explorar a figura do índio. E os jesuítas estavam aqui justamente para impedir isso. Então lembre-se que os portugueses e os jesuítas estavam em conflito nesse momento no Brasil, né? E o que Pombal faz? Determina a expulsão dos jesuítas do Império Português. Então isso é muito importante você entender essa medida de Pombal, porque é uma medida que de fato foi necessária nesse momento para a colônia brasileira. Tranquilo isso?
Bom, Pombal também estabelece o fim do ensino religioso, né? O ensino obrigatoriamente católico. Professores civis começaram a dar aula no Brasil. Professores civis, entenda, professores que muitas vezes não seguiam propriamente a doutrina da Igreja Católica, até eram católicos, mas não eram ensino religioso. Tá? Além disso, ele proíbe a manufatura no Brasil, obviamente, senhores, uma tentativa, né, de fazer com que o Brasil exportasse mais que o Brasil importasse mais do que exportasse por conta dos acordos comerciais, tá, internos. Então, ou seja, não incentiva a industrialização no Brasil, porque nas colônias portuguesas, óbvio, né? Óbvio que incentiva a industrialização de Portugal, mas não a industrialização de suas colônias, né? Então repare que Portugal não era bonzinho com o Brasil, entende ou não? Quando eu quero proibir a manufatura, eu estou prejudicando extremamente o nosso país. Então acho que isso explica um pouco do nosso atraso econômico também. Tá? E além disso, uma das medidas importantíssimas de Pombal, em 1763, é quando ele transfere a capital de Salvador para onde, gente? Para nós, né? Para o nosso Rio de Janeiro, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Compõe o estado do Rio de Janeiro hoje, virou capital do Brasil em 1763 a 1765, né? Então você, além de todas essas características que eu falei para você também, você tem a transferência do eixo político e econômico para o Sudeste nesse momento, tá? Então é nesse momento que o Rio de Janeiro vira capital, gente, quando você tem aí a expansão, tá? Da economia do ouro. Tranquilo? Pombal governa até 1777, quando ele morre, né? Acometido de uma doença lá, ele morre e essas medidas continuam, tá, senhores? Foi isso, né? Qualquer dúvida, comenta na aula ou bota lá no mural que eu vou atender vocês. E do mais é isso aí. Essa introduçãozinha da economia mineradora e do período pombalino. Beleza? É isso, gente. Beijo em todos, até a próxima. Tchau, tchau.